do Flamengo após um dia apenas, né? Foi a segunda-feira, mas vamos acompanhar como o Flamengo está iniciando esse trabalho de preparação para o grande jogo da final do Campeonato Carioca. Ele é artilheiro, mas não apenas isso. É o terror dos maiores rivais. Balançou as redes 8 vezes no Carioca e 6 delas foram diante de Fluminense, Botafogo e Vasco. Contra o Gigante da Colina poderiam ter sido 3 gols, caso este não tivesse sido anulado com o auxílio do VAR. O árbitro Rodrigo Nunes de Sá considerou impedimento no lance, mesmo que o Erle tenha tocado na bola. Todos sabem, o gol anulado, né? E onde o juiz e o VAR errou. Fico triste, mas a gente sabe da capacidade dos árbitros também. Agora não é hora de ficar criticando ninguém. Bruno Henrique foi decisivo na vitória por 2-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Marcou as 2 vezes no segundo tempo, mas no próximo domingo não estará em campo. Desfalque importante no time de Abel Braga. Foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem será o substituto? Abel começará a definir isso no treino desta terça-feira, já que a segunda foi de folga. Lincoln voltou a ficar disponível, Uribe se recupera de lesão, Vitinho também pode ser aproveitado por ali, ou até mesmo o Diego com uma mudança no esquema tático. Camisa 10 começou no banco diante do Vasco. Barrado não, acho que foi opção, como também já fiquei no banco, o Arrascaeta ficou no banco, eu acho que são coisas naturais de futebol, não tem por que criar polêmica ou falar desse modo, mas creio eu que a gente tem muita qualidade ali na frente, a gente pode se movimentar. Gabigol terá a oportunidade de ultrapassar Bruno Henrique na artilharia do estadual. Tem 7 gols, 1 a menos que o companheiro. Quero ser campeão, sempre falei isso. Eu acho que a gente está se adaptando muito bem aqui no Flamengo, as coisas estão correndo como a gente queria. Então a gente espera continuar assim e domingo que vem com muita humildade, muito trabalho, ser campeão. Mesmo com um time recheado de estrelas, o Flamengo segue de olho no mercado. Em 2 Ramires, mais especificamente. Um deles pertence ao Bahia. O jogador de 18 anos é observado também pelo Arsenal da Inglaterra. A equipe de Salvador gostaria de contar com o lateral Rodinei e aceitaria envolvê-lo na negociação. Mas, de qualquer forma, os valores pedidos pelo jovem talento impedem inicialmente qualquer avanço. Cerca de 43 milhões de reais. O outro é aquele que jogou no Cruzeiro, no Chelsea e agora está no futebol chinês. O volante está no time B do Jiangsu Suning e tem contrato só até o final do ano. Aliás, deu uma confusão isso ontem, né? Porque surgiu a informação do interesse do Flamengo no Ramires do futebol chinês, da seleção brasileira. E depois surgiu a informação do interesse do Flamengo no Ramires do Bahia. Que é o Eric. Só que no fim das contas, do Ramires da seleção brasileira já houve o namoro, né? E tudo indica que é uma negociação que está para ser reiniciada, para ser retomada. E o Ramires, olha, como se diz na gíria, o Ramires seleção lá na China, tá facinho, hein? Se colocou praticamente à disposição para jogar no Flamengo. E tem o seguinte, eu acho que ele já cumpriu um pouco o ciclo dele internacional. Já teve momento e bom momento, um dos melhores jogadores que vestiu a camisa do Chelsea. Assim, muita gente me pergunta em transmissões assim, qual o maior jogador da história do Chelsea brasileiro? Aí você põe o Willian, tem alguns fatores, o Ramires seria um deles. Aí depois ele cumpriu o ciclo europeu, vai para a China, vai para a Ásia, que é mais ou menos ali, para muita gente, o fim de carreira, né? Assim, ó, ganha um dinheirão. E qual que é o caminho natural? Voltar para o Brasil, jogar num grande clube brasileiro. A gente está vendo isso com o Ricardo Goulart, com o Alexandre Pato, Diego Tardelli. Então, é uma coisa que vai acontecer. Não sei se vai ser agora com o Flamengo. Mas o Ramires daqui a pouco vai estar aqui em algum grande clube jogando no futebol brasileiro. E pela capacidade dele, pelo talento, ele vai muito também da parte física, né? Sempre foi um jogador muito dinâmico. Essas arrancadas dele. Ele é campeão da Champions. Jogando Chelsea, muito. Exato. Então é um jogador assim, hoje, ainda moderno, que é a história do box to box, como gosta de falar o Calheiros, jogador que vai de área a área, aquele volante dinâmico. Confesso que eu gosto desse termo mesmo. Do box to box. Não sei se... Sir Calheiros. Eu ouvia muito essa expressão. Aliás, a primeira vez que eu comecei a ouvir com frequência foi quando Fossati treinou o Internacional em 2010. Ele usava muito esse termo.
Lá naquele ano, o box to box, a gente, no início a gente ficava meio perdido, né? Depois ele gostava de uma resenha, né? Enfim, mas a gente tem números aí, vamos coloca na tela aí números, os dois Ramires, né? Os dois Ramires que interessam aí ao Flamengo para a sequência da temporada. A gente tem o Ramires consagrado, seleção brasileira, a gente tem o Eric. E tem um para nossa alegria também, meu medo era aparecer para nossa alegria aí, tanta confusão que tá acontecendo. Esse aí é o meia, o consagrado, campeão da Liga dos Campeões da Europa, vice-campeão da Libertadores, com o Cruzeiro, em 2009, né? Esteve em campo contra os Estudiantes. Meia, 32 anos, olha só, de 2016 para 2019, a gente lembra que a temporada de 2019 ainda não tem jogos, né? Na China ou tem? Não, do ano não, ainda não começou. Não, ainda não começou. Mas são 71 jogos, 17 gols. Um número legal para um jogador da função dele, né, Rodrigo? Ele tem muita chegada ao ataque, isso que fez ele ter muito destaque no futebol brasileiro nesse período, de Cruzeiro e depois no Chelsea. É um cara que não se limita à marcação, não é um brucutu. É um cara que tem muita dinâmica, intensidade, todas as coisas que hoje um meio-campista precisa ter. O Jackson, da velocidade. O Jackson me chamando a atenção aqui. Esse número é de uma temporada no Brasil. Lá são 3 na China. Mas 2018 ele não jogou muito. O Júnior Russo do Corinthians, ele fez um plano, não sei se ele vai cumprir, que ele vai fazer um gol a cada 3 jogos. Já não cumpriu. Já não cumpriu. Não, quando ele deu essa declaração, ele já fechou 3 jogos sem fazer. Então, mas assim, é uma meta dele. Olha que faz a conta aí, ó, 71 jogos, 17. Se quem é bom de matemática, a calculadora é ótima. A calculadora é ótima. Você vai ver que ele tem uma boa média de gols para um cara que é volante. 4 a cada 4 gols. Você vê. Um a cada 4 jogos. Por aí, é uma boa média. Vamos ver o outro. O outro Ramires é mais jovem, 18 anos. O outro é o Eric, né? Que tem o apelido de Ramires justamente pela semelhança com esse aí, ó. Mas o Ramires, 18 anos, do Bahia, pintou bem ano passado no Bahia, hein? 31 jogos, 4 gols marcados. Esse também está na mira. É um negócio mais complicado, inclusive, Rodrigo. Representantes do Arsenal já teriam estado, né, na Arena Fonte Nova acompanhando o Eric Ramires do Bahia. Não é o único europeu de olho nele. Para muita gente, o Ramires foi a revelação do Campeonato Brasileiro. Eu votei nele. De 2018. E claro, então ele já tem uma visibilidade aqui nacional, um reconhecimento do grande trabalho que ele fez no Bahia, num campeonato importante, o principal campeonato do Brasil. E hoje como é que funciona? Eu tenho inclusive colegas aqui no Brasil que trabalham para grandes clubes europeus, como olheiros, indicam. Então tem muita gente já passou ali, olha, Ramires é aposta. É diferente do outro Ramires que tem 32 anos, não tem poder de revenda. O Flamengo não vai contratar o Ramires da China pensando em revendê-lo, em ganhar dinheiro. O Ramires não, esse é investimento. Então, seja qual clube for, pode ser o Flamengo ou pode ser o Arsenal, ficou muito famoso a dupla portuguesa, né? O Benfica, o Porto faz isso. Pega garoto no Brasil, paga uma grana razoável e vende por uma fortuna pouco tempo depois. O Militão acabou em 6 meses, olha quanto que o Porto faturou em cima do Militão. Então, tem muita gente. Faturou até hoje? Então. O Ramires é esse tipo de coisa. É um investimento quase que certo. Você contrata agora e vende depois. Então, até na questão comercial, ele é um investimento melhor do que o Ramires experiente. Pela idade, pelo potencial dele. É um jogador que interessa muito o clube europeu. E se ele mantiver, né, o nível dele do ano passado, não tenho dúvida que em pouco tempo ele estará em uma grande equipe europeia. Vamos lá. E você, torcedor do Flamengo? Ramires empolga? Qual Ramires empolga mais? Pergunta óbvia, né? Mas, enfim, os dois caberiam bem no time do Flamengo. O que você pensa a respeito sobre essas possibilidades? E já que estamos convocando a galera, nada melhor do que colocar a galera para falar aqui no Bom Dia Fox terça. Roda a vinheta aí. Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo.